Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Que livro é esse? Eu sempre ouvi falar que esse é o livro da vida. Esse aqui é o livro da vida que Jesus conquistou, né, para nós. E assim, existe um livro da vida. Na verdade, a Bíblia fala de muitos livros, gente. Muitos. Eu fico feliz de saber, lá em Malaquias diz assim que o Senhor ouviu as conversas das pessoas, dos tementes, e anotou num livro as conversas deles, a intenção deles, né? A Bíblia fala que lá no final, no julgamento final, serão abertos livros e as pessoas foram julgadas de acordo com o que estava escrito nos livros. Então, o Senhor registra, assim, as nossas orações ficam guardadas em taças, as nossas ações ficam registradas em livros, as nossas conversas. Existe sim um livro que é o livro da vida, só vai entrar quem tiver o nome nesse livro. Esse livro pode ter o nome riscado, porque Jesus fala lá, aqui nas cartas, que jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Então existe o livro da vida. Agora aqui não fala que esse livro é o livro da vida, né? Aqui fala que é um livro selado com 7 selos e que ninguém podia abrir. Então nós temos na Bíblia um capítulo aqui, um exemplo, né? Eu tô até com esse livro aqui, o Apocalipse Puro e Simples, já falei dele, né, várias vezes. É o livro do pastor Jonatas Oliveira e José Rodrigues. E eu aprendi isso nesse livro aqui. Esse livro, gente, esse livro aqui não, tá? O livro que tá aqui em Apocalipse 5, ele é um livro de posse de uma terra. Então vamos começar. Não, vamos começar por Levítico. Levítico 25, né? Eu nem vou ler muito, porque é um capítulo bem grande. Vou tentar resumir aqui. O capítulo 25, Levítico 25, a partir do versículo 8, vem falar pra gente o que é o ano do jubileu. Jubileu é uma palavra que a gente conhece, né? O jubileu do escritor não sei das quantas, que significa o quê? Que ele completaria 50 anos, ou que tem 50 anos que ele faleceu, ou 50 anos da obra tal. Jubileu do museu tal, quer dizer o quê? 50 anos que aquele museu existe. Então, jubileu é sempre se tratando de uma comemoração de 50 anos. Esse é um costume judeu muito antigo, tanto que lá em Levítico, bem no começo da Bíblia, né? Tá falando, o Senhor está falando aqui desta regra. Então, primeiro, aqui no versículo 8, ele diz assim: contem 7 semanas de anos. Como assim? 7 semanas de anos. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. 7 semanas de anos quer dizer 7 vezes 7 anos. Então, uma semana de ano significa 7 anos, tá? Não é difícil de entender, gente. É simples. É que a gente não costuma falar. Meu filho tá fazendo uma semana de anos. Quer dizer que ele tá fazendo 7 anos. A gente não fala isso, a gente fala 7 anos, né? Mas para os judeus era uma linguagem comum. Uma semana de ano quer dizer 7 anos. E aqui o Senhor tá falando: contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Ainda bem que o Senhor já fala assim: para os que não entendem de matemática, eu já vou falar o resultado, tá? Dá 49 anos. Então, né, quando der esses 49 anos, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhes será um ano de jubileu,
quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu. Pronto, eu acho que aqui já está explicado o que é o ano do jubileu. Eu nem vou ler o resto do versículo, né? Deixa eu ver se eu preciso ler o resto do versículo. Vou ler o 14, porque aqui ele dá um exemplo. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Por quê? Eles podiam plantar 6 anos. No 7º ano não era para mexer na terra. Não era para ficar ano plantando. Era só para colher do que a terra desce. E o Senhor garantia que no 7º ano não ia faltar nada. Então, ele no 7º ano era um ano de descanso. Assim como o Senhor instituiu o dia de sábado, ele instituiu também um ano de descanso para a terra. Então, eles estavam acostumados, beleza. Planta 6 anos. No 7º ano, para de plantar, vamos só colher o que deu ali da outra plantação do ano passado. E eles faziam isso 7 vezes, que dava 49 anos. Então, no ano 49, também não plantava. Aí o Senhor falou, no 50º ano também não é para plantar. Então, vocês vão ficar o ano 49 e o ano 50 sem plantar. Vai ser um ano de jubileu. E aí, o que acontece de interessante nesse ano do jubileu? Vamos supor que a gente está aqui no ano 3. Então, o ano jubileu a gente está no ano 3 lá. Os judeus até hoje, né, contam assim. E aí, eu vou vender uma propriedade minha. Eu não posso vender para sempre. Eu tenho que vender e a pessoa que comprar vai usar até o ano do jubileu. Então, vamos supor, até o ano do jubileu, falta 47 anos, se eu estou no ano 3, então vai ser o preço de você vai usar 47 anos. Entendeu? Então é mais caro. Vamos supor que aqui é a minha fazenda, então a gente está no ano 42. Falta pouco tempo para o jubileu, então a pessoa vai comprar, ela não vai poder usar muito. Porque no ano do jubileu, tudo voltava para o seu clã original. Vocês estão entendendo? Isso aqui foi uma lei do Senhor. Por que ele fez essa lei? Que era para os israelitas, né, que ele conhecia o povo que ele tinha, não sair vendendo as propriedades, né, para todo mundo e daqui a pouco tá sem terra. Né, o Senhor vai lá, conquista a terra para ele, mora lá na terra. Aí daqui a pouco vendeu pro amigo, ficou sem dinheiro, endividou e aí fica sem terra. Não, o Senhor falou, vamos fazer uma regra. Vocês podem vender terra, né? Pode comprar terra, mas no ano do jubileu tudo volta pro clã original. Vocês voltam para a família de vocês e voltam pro clã original, para não virar bagunça, né? Então, se eu tô lá no ano 42 e eu quero vender minha fazenda aqui, que eu preciso pagar uma dívida, quero comprar um negócio, vou vender minha fazenda. A pessoa vai comprar e vai falar, Agnes, falta pouco tempo pro jubileu, né? O ano 49 tá aí, vou poder plantar só o ano 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 7 anos. O ano 49 não pode plantar, os 50 volta a ser seu, então você me dá um preço aí equivalente a esse tempo. Então o Senhor pôs essa regra aqui no ano do jubileu. E no ano do jubileu, tudo voltava a ser como era o original. Certo? Vocês entenderam isso. Certo? O que significa o ano do jubileu. A gente lê isso em Levítico e passa, né? Levítico geralmente é um livro que o pessoal lê e fala, tá, beleza, li aqui, vai passando, não entende muito bem. Mas depois por isso que eu falo que é importante ler a Bíblia toda. Aqui em Jeremias, capítulo 32, tem um exemplo, né, de como que funcionou isso aqui. Na verdade, até antes, a Ruth e a Noemi, vocês também conhecem a história da Ruth e da Noemi, né? Deixa eu ver se eu abro essa história aqui ou não. Ruth e Noemi. Por quê? O que aconteceu com elas? A Noemi saiu e foi para a terra de Moabe, que inclusive era um povo inimigo, né, do Senhor. E quando elas voltaram, ela não teve direito
a terra delas. E aí elas encontram Boaz. Por quê? Lá que em Levítico, ainda em Levítico, deixa eu ler esse versículo que ele é importante. Em Levítico ainda 25, vai dizer, lá no versículo 25, assim, ó. Vamos ler do versículo 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. Ó o Senhor falando aqui, porque ela é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Então, essa aqui era uma regra que está em Levítico, que Deus fez, e ainda está falando do ano do jubileu. É que eu vou continuar a ler aqui. O versículo 25 diz: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e a devolverá a diferença àquele a que vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu. E ele então poderá voltar à sua propriedade. Então ele está dando detalhes, é igual quando lança a lei e depois tem uma normativa. A lei é ano do jubileu, mas se acontecer isso, o que faz? É assim que vai funcionar. Se acontecer isso, o que faz? É assim que vai funcionar. Então o cara vendeu lá uma terra, ele se arrependeu e falou, não, eu preciso pegar essa terra de volta. Ah, mas não está no ano do jubileu ainda, o que faz? Você não tem dinheiro para comprar de volta? Um parente seu pode ir lá e ser o resgatador. Então a Noemi, cadê a Ruth aqui? Josué Juízes, Ruth tá sumindo da minha Bíblia. Aqui, Ruth, quando ela fala de Boaz, ela fala para ele assim, você é resgatador. Ruth capítulo 3, versículo 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ela estava falando, o Boaz era um parente de alguma forma da Noemi. E a Ruth casou com o filho da Noemi. Então ela fala assim, quando elas voltaram como estrangeiras, elas ficaram sem terra. Boaz foi assim muito bondoso e deixou elas colherem, né, e comerem ali. Mas elas falam, a gente tem uma terra, você não quer resgatar pra gente porque você é resgatador, você é um parente próximo. Ela estava falando dessa lei do Levítico, do ano do jubileu e da questão de poder resgatar a terra antes do ano do jubileu, se fosse um parente próximo que tivesse posses, porque elas não tinham. Então aqui no capítulo 32, acontece também, capítulo 32 de Jeremias, acontece algo parecido. Capítulo 32 diz assim, essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor, tal. Versículo 6. E Jeremias disse, o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos. Hanameel, filho do seu tio Salum, ou seja, um primo dele, virá a seu encontro e dirá, compre a propriedade que eu tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. É o mesmo caso, negócio de resgatador. O primo dele estava lá sem a terra, perdeu lá a terra dele, vendeu e falou e foi pedir ajuda para Jeremias. O Senhor falou, seu primo vai vir e vai falar para você comprar a terra que você é o parente próximo, né? Então aí ele fala, beleza, eu vou lá.
Conforme o Senhor tinha dito, versículo 8, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, compre a propriedade que eu tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor, porque o Senhor já tinha avisado para ele, Jeremias, seu primo vai vir e vai falar isso, é para você comprar. Tá? Assim eu comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata, lhe paguei 17 peças de prata, né? Não sei se isso é caro ou barato. Eu não tenho nenhuma peça de prata, então deve ser, para mim é muito caro. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Então o que acontece, gente? Ele estava aqui cumprindo a lei, inclusive a lei relacionada ao ano do jubileu que está lá. Só que tinha negócio assim, um comprou, né, perdeu, falou que comprou, mas não comprou. Então o que começou a acontecer? Começou a ter que ficar registrado. Gente, o povo de Israel era organizado, se você for ler, você tinha lá o rei, tinha o responsável pelo palácio, tinha o escrivão, tinha o tesoureiro, tinha secretário, tinha a pessoa de comunicações, tinha aquele que registrava tudo, tinha de tudo, tinha juízes, né? Era tudo organizado, para não ficar aquela bagunça. Então, o Jeremias falou assim, eu pesei na frente de testemunhas, né? Para provar que tinha lá, que ó, tô comprando aqui do meu primo 17 peças de prata, o terreno que era dele, tal, tinha testemunhas. Versículo 11, olha só. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições de compra, bem como a cópia não selada. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Macés, na presença do meu primo Hanameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Olha que cena, a gente às vezes passa abatido por algumas cenas, mas aqui ele tá falando assim, olha, o Senhor me falou para comprar o terreno do meu primo, eu fui lá e comprei. Como que foi essa compra? Tinha o termo, a escritura da posse da terra do primo dele. Tinha duas cópias, uma não selada, né, que era a cópia dele, que ele levava para casa, e tinha uma selada. O pessoal falava assim, ó, esse aqui, ó, ele falou testemunha tal, bota o selo aqui, a outra testemunha tal, assina aqui, ó. Tinha, ó, assinado, as testemunhas que tinham assinado, uma cópia selada com os termos e as condições da compra. Então, aí que acontece? Na presença dele as seguintes inscrições a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel. Casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois eu entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, e orei ao Senhor, tá? O soberano Senhor, uma oração bem linda, inclusive. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Que era costume do povo judeu ter a cópia, né, da escritura. Porém, se eles perdessem essa cópia, a outra escritura que ficava guardada, selada com as testemunhas, ele não podia ter acesso. Vocês estão entendendo, gente, a questão do livro? João era judeu. O pai dele, talvez, a mãe dele, ele mesmo, os tios dele, vô, ele devia ter em casa uma cópia do terreno que era deles, da casa, da vinha. Né? Tem que ter a cópia, porque quando chega no ano do jubileu, você vai resgatar aquilo que era seu, você tinha que ter a cópia lá, ó, gente, esse aqui é meu, tá vendo? Ó, foi assinado pela testemunha tal, né? Ó, aquele rolo ali, vê ali, ó, tá escrito tal, aquele rolo ali é o meu, ó. Mas se não tivesse a cópia, o que faz? Porque na cópia tava a prova de que aquele terreno era seu e o que não era. Então, quando João viu o livro, ele entendeu que livro que era. Era um rolo todo selado, tinha 7 selos.
Quer dizer, tinha testemunha, era uma coisa que estava escrita, mas não tinha ninguém que pudesse pegar aquele livro. Ninguém era digno, ninguém podia olhar para ele, ninguém podia ter a posse daquele livro. Então, quando vem o ancião e fala para ele, João, não chora, né? Vamos voltar lá para o Apocalipse. João, não chora, João. O cordeiro venceu para abrir o livro. Então, que livro é esse? Nós vamos entender porque no capítulo 6, depois a gente vai chegar no capítulo 6, ele começa a abrir os selos e começa a acontecer um monte de coisa. O que começa a acontecer quando ele começa a abrir os selos? Começa a acontecer a grande tribulação, o juízo de Deus aqui na terra. Então, esse livro é a cópia selada da posse da terra que Adão perdeu quando entregou o domínio da terra nas mãos de Satanás. Quando Adão pecou, Satanás entrou ali naquela legalidade, né? Porque quando você abre uma brecha, Satanás vem. Entrou e falou, pronto, você tinha autoridade sobre a terra, agora a autoridade é minha. Jesus falou assim, lá vem o príncipe desse mundo. Um príncipe, ou seja, alguém que governa, alguém que tem autoridade, mas ele não tem nada em mim. Por quê? Porque Jesus não tinha nenhuma brecha que ele tinha aberto com pecado. Então ele fala, eu li o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Quando Jesus foi tentado, que eu não anotei aqui, mas a gente pode até achar. Quando Jesus foi tentado, lá no deserto, Satanás falou para ele. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, Senhor, por que eu não anotei? Mas vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. A tentação de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4. O tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, o diabo vem com os versículos, né? Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com eles segurarão tal, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus responde também com a palavra, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Gente, a gente tem que conhecer toda a Bíblia, que é para poder, quando o diabo vir, a gente já dá uma resposta com versículo. Que a palavra que é a espada, entendeu? Você quer atacar, você tem que responder com a espada. Aí, olha só, versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aí você fala, nossa, que confuso, né? Todos os reinos do mundo, todo esse reino do mundo, bem do mundo mesmo. E o seu esplendor, né? Aquela coisa, a fama, o poder, muito dinheiro e tal. E ele disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Por que o Satanás falou isso para Jesus? Eu te darei, como se fosse dele. Porque realmente era dele. Vocês estão entendendo? Realmente era dele. Ele tinha ali a posse do mundo, desse governo, desse esplendor, né, das coisas. O mundo jaz no maligno, jaz, que é J-A-Z, é um verbo de jazer. Quando você vai no cemitério, tem lá o jazíguo, que é onde as pessoas mortas ficam, aquele corpo que está em decomposição, está jazendo. O mundo está jazendo, ele jaz no maligno. O inimigo, o Satanás, o diabo aqui, ó, o diabo levou um monte e disse, todo isso te darei. E Jesus disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então aqui, gente, Satanás, ele fala para Jesus, os reinos do mundo eu te dou. Quer dizer, com quem que tá aqui, ó, o reino do mundo tá com quem? Tá sobre o governo de quem? Do príncipe desse mundo. A Bíblia fala assim, o Deus deste século, quer dizer, desta era, cegou o entendimento. Então, quando João se dá conta de que esse livro se tratava disso,
ele chora muito, porque ninguém era digno. A cópia, não tinha uma cópia, sabe? Era como se Jesus chegasse lá no ano do jubileu e não tem ninguém, não tem um resgatador, não tem um parente próximo. E o cara que comprou o terreno, invadiu o terreno, tá lá, ele não vai sair. Ele não vai sair enquanto não tiver uma prova de que aquele terreno é dele, não é dele, é do proprietário original lá. Então João chora muito desesperado, porque quem que ia abrir o livro? Abriu os selos, ninguém era digno. Aí o ancião fala, não chora, João. O cordeiro venceu para abrir o livro. E aí ele recebe, versículo 7 do capítulo 5 de Apocalipse. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Eu falei para vocês que era empolgante. E aí eles cantam um cântico novo. Tu és digno. Ele é digno. Porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens do mundo inteiro, gente. Todas as tribos, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Tem uma nação que tem um monte de língua, o Brasil tem um monte de língua indígena que eu não faço nem ideia que existe. Jesus comprou com seu sangue todos eles, de toda a tribo, de toda a língua. E ele é digno de abrir o livro, né? Ele é digno. Que livro é esse? Então, quando alguém te perguntar que livro é esse que o cordeiro foi morto e venceu e foi digno de abrir, você tem que entender que é o livro de posse da terra, do governo da terra, que até então estava nas mãos de Satanás. Agora, o cordeiro é digno de abrir. E aí a gente vai ver o que acontece quando ele começa a abrir o livro. Aí o cordeiro pegou o livro, agora já era. Pegou o livro de volta, ele é digno, o livro é dele, a posse está com ele, né? Lá em Colossenses, peraí, deixa eu ler aqui, que tá aqui no livro. Colossenses 2, do 13 ao 5, diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lindo, maravilhoso, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus perfeito. Não aguente esse Jesus maravilhoso, que é digno de abrir o livro. Tá bom? Então reflitam sobre esse livro. No próximo vídeo, então, a gente vai ver o que acontece quando o cordeiro começa a abrir cada selo do livro. A gente vai ver que cada selo tem uma reação. O negócio começa a ficar pesado daqui para frente, né? Pesado para quem? Pro diabo, pro mundo, enfim, nós vamos ver, tá bom? Não perde o raciocínio aqui não, tá? A gente tá só começando, estamos no capítulo 5. No próximo capítulo a gente vai ler o que acontece com a abertura dos selos.